Londres, Inglaterra. Será que temos jogadores no futebol inglês? Ou temos empresários na Inglaterra para negociar outros jogadores que não estejam por lá? Aí em Londres nós temos Chelsea, Arsenal, Crystal Palace, Fulham e West Ham. Acho que são 5 clubes de Londres. E aí? Bom, vamos lá, né? Flamengo. Caralho. Primeiro, isso é uma. Como é que eu posso dizer? A gente falar quais eram os alvos na primeira janela, na janela de janeiro. De janeiro. O futebol é muito dinâmico, galera. Eu continuo achando que o Flamengo precisa de um lateral direito. Um bom. Um que possa ser titular, tá? Ainda que eu acho que o Varela está muito bem, que o Wesley está muito bem, eu acho que eles são jogadores com certas limitações. Então, seria sensacional se a gente tivesse um lateral direito, vamos dizer assim, incontestável. Seria mais ou menos o Vinha do lado direito, né? Acho que seria muito bom. Mas o futebol é extremamente dinâmico. Por exemplo, querendo ou não, na janela de começo do ano a gente tinha o Gabigol. E muitos ainda acreditavam que o Gabigol poderia dar uma volta por cima. Eu, sinceramente, não. Mas muita gente achava, pela capacidade de jogo dele e tal. Então, teoricamente, a gente tinha, por exemplo, 2 centroavantes, Gabigol e Pedro. Hoje, a gente não tem mais o Gabigol. Preciso entender o que é o Carlinhos no Flamengo e acho que essa janela vai dizer bem aquilo que é o Carlinhos. Outra coisa, acho que ficou provado por A mais B que Bruno Henrique não é ponta esquerda. E pior, que dentro do esquema do Tite, o Bruno Henrique fica meio sem posição. O Bruno Henrique não é centroavante e ele também não é ponta esquerda. Então eu acho que aí a gente tem uma lacuna muito forte no elenco. Essa lacuna do jogador que não tem onde jogar. Não tem onde jogar. Talvez pensar nele como um centroavante, numa situação eventual, mas não, ele também não é centroavante. Ele é um excelente segundo atacante. Isso que a gente estava falando, né, que o Arthur estava falando, da versatilidade, do jogador que joga nas duas pontas, do Gerson, que faz o meio, faz a ponta direita, o Bruno Henrique não é isso. Pelo contrário, ele é um grande jogador, está numa fase ruim, mas é um cara com muita capacidade, mas que é moldado, ele é talhado para fazer uma determinada função. Função essa que eu não vejo no time do Flamengo. Então, precisamos sim. Um vai para Londres e o outro vai para onde? O outro não dá para saber, né? Não dá para saber. Mas Roma, ou os dois, ou pelo menos um dos dois vão também. Tá, um vai para o futebol italiano. Rapaz, o roteiro romântico, né, Rafael Smith? Se o Wallace não tivesse contratado, né? Porque o Flamengo sempre ia no Wallace, né? Mas agora parece que o Cruzeiro já acertou, né? Então, anunciou hoje. Anunciou hoje. Legal. Parabéns, boa contratação. E aí, como sempre, né, Arthur? A galera aproveitando para viajar com cobertura jornalística. Isso aí é muito típico de Flamengo também, né? Nos adversários a gente não vê isso. Ou porque os caras não viajam, ou porque a viagem deles simplesmente não é notícia, né? Mas a verdade é que no Flamengo o pessoal está sempre viajando, está sempre comendo bem, está sempre ficando em bons hotéis. É o chamado mochilão do Brás. Não vamos negar que esse mochilão do Brás é muito importante para a eleição do final do ano. Não perdi a aposta. Qual era a aposta? Você não lembra? Foi contigo na live. Que se não tivesse a notícia, eu apostava isso aqui, ó. Que ia ter notícia de mochilão na Europa, de viagem para a Europa. Que eu falei que se não tiver, eu aposto isso aqui, ó. Tá aí, vão para a Europa. É só no Flamengo que tem o anúncio de dirigente viajando. É impressionante isso. Cara, e ainda mais nessa época, né, Arthur? O Brás vai querer. Tá lá, pô, viajei, trouxe o fulano, trouxe o Oscar, muita gente falando aí do Facundo Pellistre. Olha aí o ponta aí que vocês queriam, Pellistre no Mengão, Montiel no Mengão, lateral direito. Então, de certa forma, a partir do momento em que eles viajam, principalmente a partir do momento que o Marcos Braz faz uma viagem, essa viagem é anunciada na imprensa, ele meio que personaliza, ele meio que personifica aquela contratação.
Então, para ele, acaba tendo muito mais dividendos eleitorais. Talvez não. Essas viagens poderiam tranquilamente ser substituídas por ligações por Zoom, por videoconferência e tal. Hoje em dia, você não precisa mais estar presencialmente. Lógico, há vantagens de você negociar olho no olho, mas eu acho que tem um intuito muito mais eleitoral até do que em relação ao Flamengo. Agora, dito isso, Arthur, já que está indo, tem uma obrigação. A obrigação é contratar bem, a obrigação é reforçar o time. Eu não vou negar, a janela de começo de ano foi uma janela especial. Você trazer o De La Cruz, não é qualquer um. A gente trouxe o Ortiz, que na época a gente achava que era um grande zagueiro, eu continuo achando, mas também descobri que ele é um grande volante. E o Matias Vinha, um lateral esquerdo que infelizmente não está aqui com a gente, está com a seleção. A obrigação é fazer uma janela desse calibre, tá? Não trazer jogadores medianos e tal, mas trazer jogadores que de fato possam ajudar o Flamengo. E aí vamos lá, Braz, vamos lá, faz sua propaganda aí, mas seja útil para o Flamengo. E, lembrando uma coisa, com o Gabigol de saída, Arthur, tem mais dinheiro para contratar. E principalmente atacante, porque eu gosto do Carlinhos como terceira opção. Eu ainda gostaria de procurar um atacante reserva. Mas tá tudo bem. Um reserva ou um cara para brigar com o Pedro? Ou não precisa, só um reserva mesmo? Um reserva digno. Digno. Onde eu não preciso chegar no que chegou o Pedro agora, de estar ponto de estourar. Tá ligado? Uhum. Pode revezar, sem tá tranquilo, tá suave. Mastriani. Seria perfeito. Arthurzinho falou. Arthurzinho levou porrada. Arthur Cabral é um bom nome, gosto também. Mas o nome certo se chamava Mastriani. Meu irmão, Mastriani. Mastriani seria um cara que o Flamengo traz, é meu menino. Automaticamente. Apostaria nele, né? Apadrinhado com tranquilidade, Rafael Smith. Eu gosto de apadrinhar jogadores. Galera, só para lembrar, tá? O Muniz a gente vendeu, acho, por 9 milhões de euros. Para trazer de volta, seria muito mais que isso. Infelizmente, fora que tá na mira do Tottenham. Não, ele vai ficar lá pela força, pela capacidade de definição de lance e tal. Momento, não dá.